Fala galera, tudo bom por aí? Espero que vocês estejam bem. E eu tô gravando esse vídeo aqui para comentar com vocês como é que foi minha experiência, né, ao comprar meu primeiro carro aos 29 anos. Né? Muita gente tem o primeiro carro aí bem mais cedo, né? Mas acabou que por algumas decisões aí da minha vida, algumas características que eu vou comentar um pouco mais aqui no vídeo, eu acabei comprando um pouco mais tarde. E quero comentar também com vocês um pouco sobre como foi o processo, qual que é a estratégia que eu usei, que carro que foi, quais foram as condições, que daí de repente vocês conseguem se inspirar também ou entender um pouquinho mais como está funcionando esse tipo de compra, né? Como que eu fiz aqui para fazer esse tipo de compra. Primeiro que eu comprei um Honda Fit, ele é 2007, o modelo dele, fabricação 2006. Não é um carro novo, é um carro de 20 anos, ele é automático. É o primeiro carro, né? Então tá sendo bastante gostoso, viu, a experiência de ter um carro. Realmente, isso de não depender de um aplicativo, por exemplo, para poder se locomover, poder ir até os lugares, facilita muito a vida, principalmente quem tem que caminhar em longa distância, seja por trabalho, seja por necessidade mesmo no dia a dia, né? De ter que se locomover. No meu caso, eu trabalho de casa, então eu uso o carro mais de final de semana, e tá aí um dos primeiros motivos de eu ter demorado, né, para comprar o meu primeiro carro, porque eu realmente não tinha necessidade. Eu morava, faz bastante tempo que eu moro perto de estação de metrô, moro aqui em São Paulo, né, no Brasil, e com isso, basicamente eu tenho acesso à linha de ônibus boa, metrô, pelo menos para os caminhos que eu ia, né? Tem muita gente aí que vai discordar, que vai falar que o caminho não funcionava, né? Eu levava muito tempo, era bastante desconfortável, né? É horrível depender de ônibus, mas tinha, né? Então, de alguma maneira eu conseguia ali me defender, já que eu trabalhava de casa. Mas de uns tempos para cá eu comecei a ter essa necessidade de caminhar mais tempo, né? De ir um pouco mais longe, enfim, e o carro facilita muito, essa é a verdade. Durante muito tempo, eu pensei muito nessa decisão como uma decisão puramente financeira. E quando eu comprei o carro, eu entendi que, poxa vida, beleza, é uma decisão financeira importante, mas existe um conforto, existe um lado emocional também que é bastante interessante de ter e que é ruim de atrasar tanto, né? Então, hoje em dia, eu acho que eu teria comprado o carro antes, né? Sabendo dessa informação. Mas beleza, como que eu fiz, né, para comprar esse carro? Comecei, a partir do momento que eu tomei a decisão de que eu queria comprar um carro, fui atrás de tirar a carta, né, que nem a carta eu tinha. Então fui atrás de tirar minha habilitação, consegui tirar minha habilitação. Foi um processo até que rápido, foram 2-3 meses. Não foi difícil, tô vendo aqui só a situação que eu tô falando com vocês dirigindo. Não foi difícil, foi mais trabalhoso do que difícil. Me deu muito nervoso na hora da prova, mas no final deu tudo certo. E quando eu consegui a habilitação, comecei a procurar um carro. Demorou 6 meses mais ou menos para eu conseguir comprar o carro. Eu fui em algumas agências e a minha sensação com a agência é que é um processo bastante seguro, mas eles cobram muito caro. Lamentavelmente, assim, é um serviço bastante caro, né? Você tem a segurança de não ter que conversar com nenhum estranho, como seria com o OLX, algum tipo de coisa assim, né? Um Mercado Livre da vida, mas você acaba pagando mais por isso, é um preço pela sua segurança. É como se fosse um seguro, veja assim, né? Porque imagina, você vai encontrar com alguém para comprar um carro na OLX, a pessoa te sequestra, você está correndo um risco desnecessário. Então, às vezes compensa gastar 3-4 mil a mais no carro e não ser sequestrado, né? Eu pelo menos penso assim. Então, é algo que eu vi que é vantajoso, mas poxa vida, naquele momento ali para mim não faria sentido. Ainda mais porque eu sempre quis ter um carro automático para ser fácil de dirigir, simples. Sei que muita gente vai falar que é besteira, que usa o câmbio manual. Tenho um amigo que tem câmbio manual, que até gosta do câmbio manual, prefere o câmbio manual. Mas eu sempre quis ter um carro automático porque eu acho mais simples dirigir, acelerando e freando simplesmente, né? Um negócio bastante mais tranquilo de se fazer ali no dia a dia. Isso me facilita. Então eu quis realmente A decisão de comprar um carro para mim foi uma decisão também bastante baseada em conforto, eu queria um carro que fosse confortável.
Porém, ao mesmo tempo, eu ia buscando esses carros e eu só achava carros muito caros, né? Eu cheguei a encontrar carros na faixa de 45 mil, de 50 mil, e eram carros que estavam excelentes, mas poxa vida, 50 mil é muito dinheiro, cara, é algo que eu não consegui. Eu sou CLT, tenho um trabalho normal, não sou herdeiro, enfim, normal, né? Uma pessoa normal. Não sou um lascado, né? Eu consigo trabalhar, tenho meu dinheirinho, consigo guardar alguma coisa, mas eu não tenho sobrando. Então, já tinha bastante tempo que eu estava juntando esse dinheiro, né, pra fazer alguma coisa. Eu não sabia que ia ser comprar um carro, poderia ser alguma viagem, poderia ser alguma coisa assim, era o dinheiro do sonho, né? Tava juntando ali mês a mês. Depois eu posso comentar alguma coisa aí pra vocês. Deixem nos comentários, né, se vocês querem que eu comente um pouco mais sobre esse tipo de estratégia, como é que eu faço pra guardar dinheiro e tudo mais, gerir meus gastos no dia a dia. Mas eu já tinha um dinheirinho ali guardado, e ao longo de 2 anos eu consegui juntar R$1.000 por mês. Eu tinha algo em torno ali de 24, 25 mil reais, né? Porque foi juntando também, a taxa de juros tá alta, né? Eu fui deixando ali guardadinho numa caixinha do banco. E com isso eu tinha ali 25 mil reais. Então, poxa vida, um carro de 50 mil ia exigir pra mim ainda um financiamento. Eu ia ter que dar os 25 mil, ficar sem nada na mão e ainda ia sair endividado. Poxa vida, eu realmente senti assim, poxa, mesmo eu tendo juntado 2 anos, eu ainda não consigo comprar um carro. Que coisa, né? E aí, enfim, né? Nessa eu fiquei. Eu não me endividei, preferi segurar um pouco mais. Falei, não, se tiver que acontecer, vai acontecer, eu vou achar um carrinho aí. E nessa passou um tempo, minha sogra tinha o danado do Honda Fit, que ela tava vendendo automático, bonitinho, que ela chegou em mim e falou assim, ela não tava vendendo, não sabia disso, né? Ela chegou em mim e falou, tô pensando em vender o carro, tá? Um comentário assim, né? Eu falei, pô, interessante, né? Quanto que você vai pedir e tudo mais. E aí, no final das contas, ela me comentou, né? Que, pô, ela venderia na tabela FIP. Eu fui, então, já buscar a tabela FIP 32 mil, né? 32 e uns quebradinhos, né? 32,5. Busquei na internet, é um Honda Fit 2007, esse que eu comentei pra vocês no início do vídeo. E aí eu pensei, né? Poxa, tá perto do meu orçamento. Eu tenho 25 mil, ela tá 32, né? Só que o carro, ele é um carro que ele, no momento da compra, ele tava com 178 mil quilômetros rodados, se eu não tô enganado. Isso aí, 178. Agora ele tá aqui, eu já tem alguns meses que eu comprei, né? Tá com 182.900, 183 mil. Rodei bastante, né? Comprei com 79. Rodei bastante em pouco tempo. E o carro quase me fechou aqui, ia perdendo o fio da meada, ó. Mas pelo menos não bati o carro, né? Melhor segurar o carro do que fazer o vídeo. Mas enfim, tá com 183 mil quilômetros rodados. Ela me cobrou, ela tava nessa intenção, né, de vender pela tabela FIP. Tem alguns detalhes de pintura, de funilaria. É um carro de 20 anos, né? É um carro fabricado em 2006, então ele já viveu, né? Os bancos já não estavam novinhos, a quilometragem não tá novinha, né? Tem que fazer manutenção, tem que cuidar. Mas, ao mesmo tempo, por ser um carro mais antiguinho, também é barato de fazer manutenção. Então é um carro que também me ajuda nesse tipo de sentido, né? Aí eu conversei com ela, né? Falei, poxa vida, tem como a gente fazer algum negócio aí, ou é a tabela FIP mesmo? Dá pra baixar esse preço, né? Porque, né, vamos negociar. Então essa é uma dica legal que eu falo pra vocês, assim, dica número 1, vai em agência, procura, dá uma olhada, tem uma ideia de que tipo de carro, tem uma ideia da faixa de preço. Porque, enfim, os carros são tabelados, né? Então, dependendo do carro, se ele tiver melhor ou pior, ele vai estar na tabela ou um pouco abaixo da tabela, né? Ou até um pouco acima, se ele tiver inteiraço, um carro bastante disputado. Esse é um Honda Fit, por exemplo, é bastante disputado, né? Um carro Honda normalmente é bastante... as pessoas gostam, né, de ter, ficam por bastante tempo, cuidam bem. Enfim, aí eu negociei com ela, a gente conseguiu fechar em 30 mil reais. E o que eu fiz, né? Porque faltavam 5. Conversei com ela, por ser minha sogra da família de confiança, ela me deixou pagar 5 mil pedalada, né? 5 mil em pedalada, pagando parceladinho. Então eu dei 25 mil para ela de entrada e paguei 5 mil parcelados sem juros. Sei que isso é uma condição que quase ninguém vai ter, né?
A maior parte das pessoas vão ter que comprar financiando. Se eu não tivesse 5 mil, eu ia ter que pegar um empréstimo, ia ter que financiar de alguma forma, né? Porque eu não ia ter esse dinheiro na mão. Mas eu tô contando aqui pra vocês a verdade, né? O que eu fiz, né? Pra comprar. Então, deem uma olhada em conhecidos, parentes, pessoas que poderiam, de repente, facilitar esse tipo de aquisição pra você, né? Alguém que tá ali precisando do dinheiro. E tem o dinheiro na mão, né? Sem o dinheiro na mão é complicado. Acho que a principal dica aí que eu tenho aqui, tanto se desse certo na agência, como deu certo com a minha sogra, se eu achasse um amigo conhecido, alguém do trabalho, algo assim, que estivesse vendendo, tá com dinheiro na mão é sensacional, porque você tem mais margem, né? Ainda que não seja todo o dinheiro. Se eu tivesse 5 mil e pedisse para ela para parcelar em 2 anos 25 mil, ela não ia fazer negócio. Então o dinheiro na mão ele facilita muito, e eu consegui fazer isso justamente por conta de ter passado nesses 2 anos juntando R$1.000. Sei que é difícil, nem todo mundo tem aí R$1.000 sobrando, mas se não tem 1.000, às vezes faz com 500, às vezes faz com 200. Em algum momento, e se não vai comprar um carro de 30, como um carro de 10, de 5, né? Porque tem carro mais antiguinho. O importante aqui é não ter vaidade, saber escolher bem qual que é o carro que vai utilizar, né? Para conseguir fazer esse tipo de coisa. Então, foi esse o processo, né? Hoje em dia o carro já está quitado, consegui pagar, inclusive adiantei uma parcela, consegui adiantar 2 parcelas, ó. Teve um mês que eu paguei 1.500 e outro mês 1.500 para minha sogra, e aí eu consegui juntar consegui comprar esse carro. E falando para vocês de experiência, assim, ó, tem sido muito bom. Eu fiz todos os cálculos, né? Tava com uma expectativa mais ou menos de gasto. Eu já gastava com Uber de locomoção, algo em torno de R$700 a R$800 por mês com Uber, saindo, visitando alguém, trabalhando, qualquer tipo de coisa assim. Então, no geral, aqui eu não estou falando só de saidinha, no geral, minha vida, eu gastava R$700. Tinha mês que era menos, 500, 600, eu andava mais de ônibus também, então o ônibus também é um fator, né? Porque o ônibus me economizava dinheiro, mas eu tinha menos conforto, então eu usava muito transporte público ainda. Saia à direita. E basicamente depois que eu comprei o carro, parei de usar o transporte público e venho gastando aí em torno de R$450 de combustível. Esse é um carro só a gasolina, né? R$450 de combustível por mês, né? E eu rodo bastante. Vocês viram aí que nos últimos meses, né, eu peguei o carro tem 4 meses mais ou menos, e eu rodei aí 4.000 quilômetros, né? Não é pouco. Então, por rodar bastante, né? Não sei, seria o equivalente a uma pessoa que vai ao trabalho de segunda a sexta, né? Talvez rodaria mais ou menos isso. Então, eu tô bastante feliz com a compra, muito contente, carro muito confortável. Foi uma decisão acertada comprar um carro mais antigo, automático, confortável, do jeito que eu queria. Foi uma decisão acertada guardar dinheiro por um tempo para poder fazer isso de forma confortável, sem entrar em dívida. Hoje em dia, por exemplo, tenho um carro quitado, não preciso me preocupar se mês que vem eu vou ter dinheiro para pagar o financiamento, alguma coisa assim, né? É um tema simplesmente de manter o carro, fazer manutenção. E claro, deixa aí nos comentários o que você achou, né, do vídeo, do bate-papo. Se você tá pensando em comprar um carro, qual carro, né? No meu caso aqui foi um Honda Fit. Poderia ter sido um Celtinha. Comece com um carro simples se você não tem nenhum carro, né? O meu conselho aí, né? Se eu posso dar algum conselho para vocês, né? Eu tô mais contando aqui da minha experiência. Não sou profissional, não tô gravando um vídeo aqui, enfim, de profissional, mais que nada para comentar um pouco aí para vocês de como tá sendo esse meu dia a dia e falar para vocês assim que mudou minha vida, né? Eu era uma pessoa antes do carro, uma outra depois do carro. É muito melhor minha vida agora depois do carro, enfim. Eu tenho um conforto que antes era impossível de ter, tenho uma liberdade que antes era impossível de ter, coisas assim que o carro me proporcionou, de eu poder, por exemplo, um amigo meu, pegue primeira saída. Um amigo meu vir visitar a cidade, eu poder buscar no aeroporto, a minha mãe falar que precisa de alguma ajuda, eu poder buscar, levar minha avó num supermercado, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, você ser um ser humano útil também. Então, sabe, uma coisa que eu sempre pensei, eu sempre fui um cara bastante cauteloso, né, com as finanças, né? E eu sempre priorizei o dinheiro, mas o carro não é só dinheiro não, viu? E depois de eu ter o carro é que eu percebi. Então tem certas coisas também do valor que é um valor
não econômico, né? Não monetário, não financeiro, um valor sentimental, um valor aí de autorrealização que você vai ter quando você tiver um carro. Então acho que pelo menos foi o que aconteceu comigo, assim. Então Use as duas faixas da direita para manter-se à direita. eu quis... Em seguida, mantenha-se à direita. Nos próximos eu vou desativar esse tipo de voz aí para não atrapalhar o vídeo, mas é porque eu tô fazendo aqui de improviso mesmo para falar um pouco com vocês. Mas eu gostaria que vocês deixassem para mim nos comentários, né, o que vocês acharam, se vocês têm algum feedback. E é claro, posso melhorar muito aqui ainda, né, o canal, tô só começando, é meu primeiro vídeo, mas queria comentar isso aqui, bater um papo com vocês sobre isso, e depois eu vou trazer mais detalhes, né, detalhes sobre como é o carro, o que eu já tive que gastar no carro, além desses 30 mil iniciais, né, que eu comentei para vocês, que eu tive que gastar para fazer a compra inicial. Enfim, uma tabelinha de controle que eu tenho tudo anotadinho também, eu consigo dividir com vocês, para que vocês conheçam e possam também pensar, né, antes de comprar o carro, porque não é só o valor de compra, né, infelizmente, a gente tem que manter o carro também. Mas vou te falar, em comparação ao valor que eu gastava de Uber, ao conforto que eu tinha, compensou muito, foi uma decisão acertada, faria de novo. E acho que também, apesar de eu ter comprado tarde, eu dizer assim que, poxa vida, eu poderia ter comprado antes, hoje em dia eu teria comprado antes, né? Eu me arrependi de ter comprado um pouco depois. Comento para vocês que também foi uma decisão acertada, porque eu não me endividei, eu não precisei, enfim, sacrificar muito aqui do meu juízo, né, para poder comprar. Porque quando você tem o dinheiro e compra, você deixa de pensar nisso aí depois de um tempo, né? No começo pode até dar aquela depressão pós-compra, né? Às vezes a gente compra alguma coisa e fala, puta, poxa vida, eu gastei aquele dinheiro, não era para eu gastar tal. Só que depois, quando você não tem uma parcela e você tá com um bem ali usufruindo, né, um bem durável, vale a pena você gastar algum dinheiro, porque ele vai te trazer uma satisfação, né? Eu não lembro quem eu vi aí na internet, de repente vocês conhecem aí, vão comentar, mas eu vi alguém falando assim que você tem que ter uma satisfação no curto, no médio e no longo prazo, né, com as suas compras, para tudo dar certo. O farol aqui não apareceu amarelo, foi do verde pro vermelho, ó. Espero que não me multem. Senão eu já perco a carta aqui logo falando com vocês, mas não foi culpa do vídeo não, tô prestando atenção, viu? Mas enfim, gente, é isso que eu queria bater um papo com vocês. E deixei nos comentários aí um pouco mais das suas percepções. E eu vou trazer aqui mais vídeos falando sobre o carro. Um grande abraço aí, se você curtiu, se te ajudou, né, se de alguma maneira eu te ajudei, clique no gostei. Se te ajudou, clique no gostou. Se inscreve aí também, né, enfim, dá uma força aí pra gente ver o que vai sair aqui desse canal. Um beijo pra vocês tenham um feliz dia, viu? Até mais.